Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de lhes solicitar que se inscrevessem, dessem um like e ativassem o sininho, caso estejam gostando dos conteúdos que venho postando aqui no canal Detetive da Fé. E se você é novo por aqui, já amou de cara também, não se esqueça de fazer esse processo porque vai ajudar bastante no desenvolvimento do trabalho. Me sigam também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição e vamos que vamos, né? Hoje estarei reagindo a um comentário que acabei achando mesmo por acaso no YouTube Studio, quando eu estava vasculhando aí algumas coisas, né? É de um tal de Idi Pregai a Todos. Já dá para ver que ele é cristão só pelo pseudônimo. Mas com os comentários dele vocês vão perceber claramente que ele é mesmo um cristão, né? E por que eu decidi reagir, fazer um vídeo react a este comentário? Eu respondi ele lá, né? Mas decidi fazer também um vídeo react. Porque é um exemplo perfeito de como pessoas que vivem numa bolha acham que usando os argumentos da sua bolha vão conseguir refutar ateus ou mesmo convencer eles a acreditar em Deus, né? Ou trazer de volta na crença para quem já foi cristão em algum momento da sua vida. Só que no final das contas estão sempre falando coisas repetidas e coisas que doutrinaram elas a falar, né? Não são argumentos legítimos, argumentos sólidos e razoáveis. Então vamos lá. Teve uma live que fiz cujo tema era: se Deus é tão evidente, por que existem ateus? Então ele comentou em cima deste ocorrido aqui, né? Parafraseou aqui o tema da live no princípio do seu comentário. Se Deus é tão evidente, por que existem ateus? Em seguida disse o seguinte: desde o começo da humanidade existem ateus. Está com um ponto de exclamação aí. Ele afirmou que desde o começo da humanidade existem ateus. Eu não sei se ele acredita na literalidade das escrituras ou não. Mas de acordo com a crença cristã, né? Deus criou os seres humanos. Deus criou homem e mulher. E lá na Bíblia, em Gênesis, Deus criou Adão e Eva, para ser mais específico mesmo. Na Bíblia, em Gênesis, Deus criou Adão e Eva. Os literalistas acreditam que foi mesmo assim. Deus criou um casal lá no princípio. E os caras que dizem que é uma metáfora e tal, tentam dar uma viajada aí, dizer que Deus criou a humanidade, mas não era exatamente Adão e Eva e por aí vai. Mas a essência da coisa é a mesma. Então vamos lá. Se para esse camarada aqui que já começou falando merda no princípio do seu comentário, existem ateus desde a humanidade, se para ele existem ateus desde o começo da humanidade, né? Adão e Eva eram ateus? Ou um dos dois eram ateus? Porque na própria Bíblia em si está escrito que eles andavam com Deus. Então isso não fecha, não bate. Como é que eles andavam com Deus, trocavam ideia com Deus, batiam papo, conversavam com Deus, eram ateus? Antes e depois da queda. Como? Vocês estão vendo como é que tem pessoas que não param para pensar um pouco nas merdas que estão falando? É incrível, meu. Então vamos lá. É uma pergunta impertinente. Bom, a não ser que ele seja um cristão que não acredita que Deus criou a humanidade, né? Que Deus não deu começo para a humanidade. Aí já são essas viagens que alguns cristãos fazem aí para tentarem sair de fininho, né? De argumentos que colocam eles contra a parede. Mas enfim, fazer o quê? Já começou todo errado esse comentário aqui. Mesmo porque o próprio Deus nos deu a livre escolha de acreditá-lo ou não. Tá, o que é que acontece, meu querido? O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. É antes ou desde a fundação? Eu confundo bastante. Acho que é antes ou desde, né? Mas, enfim. Ou seja, já estava nos planos de Deus trazer o Cordeiro, que é Jesus Cristo, não é? Deus montou todo um plano onde ele estava acompanhando o acontecimento lá em Gênesis, no Jardim do Éden, onde deixou Satanás influenciar a mulher, né? De acordo com a doutrina cristã, Satanás possuiu lá a serpente. Deixou Satanás influenciar a mulher para fazer o quê? Para comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, que era uma árvore proibida, né? Quem botou a árvore lá naquele lugar foi o próprio Deus. Quem criou aquela árvore foi o próprio Deus. Porque Deus não interviu vendo o inimigo agindo sobre a sua criatura e influenciando ela a fazer algo de errado. E essa coisa errada é algo que Deus colocou lá no jardim. Por que Deus não agiu? Entendem? Então isso subtende-se claramente que Deus criou todo esse plano. Já estava predestinado para acontecer assim. Romanos 9 também é um capítulo que usam para tentarem justificar essa ideia de que não existe porra nenhuma de livre-arbítrio. Mas se nós pegamos a Bíblia como um todo e a doutrina que foi criada em cima disso daqui, digo, a doutrina cristã, percebe-se claramente que Deus botou tudo isso no papel.
partes por partes, para acontecer do seu jeito. Então não vem com essa conversa de livre-arbítrio, porque não cola. Não cola mesmo. E primeiramente também você teria que provar o teu Deus para depois dizeres que ele dá o livre-arbítrio de nós podermos acreditar nele ou não, porque senão vai ser só uma ideia imaginária da tua mente esse Deus. E daí, em cima dessa ideia imaginária, você pode hipotetizar qualquer coisa de que ele nos deu livre-arbítrio. Entende? É uma coisa de cada vez, tem que ir devagar. Ou seja, o comentário dele aqui já começou todo errado. E como esse Paulo Henrique fala besteiras. Sim, como ele comentou em cima de uma live que rolou lá, né, que o tema vocês viram aí no princípio, participou lá alguém chamado Paulo Henrique, né? E Paulo Henrique é alguém que fala muita besteira, ele é um católico que fala muita besteira mesmo. Aqui eu concordo contigo, meu querido. Paulo Henrique fala muita besteira. Está sendo engolido por uma pessoa conhecida como Satanás Afrodisíaco. Não, meu pseudônimo é Satanás Afrodescendente. A única pessoa que pode me chamar de Satanás Afrodisíaco é minha amiga Carol. Ela é que me deu esse nome, esse pseudônimo, por brincadeira mesmo e por carinho também, né? Então, retire isso da sua boca, cidadão. Tá, vamos continuar aí. Cara, o Paulo Henrique, qualquer um engole ele, né? Bem fácil mesmo, bem fácil. Um indivíduo que se tornou ateu agnóstico, a que ele está se referindo a mim, né? Ou seja, que não acredita, mas não nega a possibilidade da existência de Javé, o que me parece contraditório. Não, meu querido, não, 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 não. Aqui eu vou te falar algo bem parecido com a resposta que te dei lá nos comentários, né? Você foi lobotomizado, você foi dogmatizado, te doutrinaram a acreditar que o único e verdadeiro Deus que existe, que nem sequer conseguem provar, mas te fizeram acreditar que o único e verdadeiro Deus que existe é esse Deus aqui, Yahweh, Javé. Você ignora a ideia de outros vários deuses que existem pelo mundo, entende? Que já existiram e hoje se tornaram mitologia, para colocares na frente a ideia do teu Deus. Não porque alguma vez você já viu ele, não porque alguma vez você já bateu papo com ele, não porque alguma vez ele já se revelou para nós todos aqui no planeta inteiro, mas porque te doutrinaram, te dogmatizaram, te colocaram numa bolha, te lobotomizaram a acreditar que esse Deus é único e verdadeiro. E qual é a base para você acreditar nisso? É um livro chamado Bíblia. E se formos nos aprofundar um pouco mais nisso, vamos recair na falácia do argumento circular, onde esse cidadão acredita que esse Deus é único e verdadeiro porque há um livro dito como livro sagrado, por sei lá quem, que diz que esse Deus é único e verdadeiro. E o que confirma isso é o próprio livro em si. Estão vendo como é que entra a falácia circular aí? Ou seja, para esse camarada aqui, o agnóstico, o ateu agnóstico, cogita a possibilidade da existência do Deus dele, que sequer é um Deus original aqui do Brasil, não é um Deus original da América do Norte, não é um Deus original do continente africano, não é um Deus original da Ásia, que veio lá do Médio Oriente. Entendem? Se expandiu pela Europa e depois da Europa para os outros lugares do mundo. Não é um Deus original daqui. Mas como ele foi lobotomizado, como eu vos disse, está cego nessa ideia de que o único e verdadeiro Deus é o Deus Javé. E que se alguém é agnóstico ao Deus dele, e não pode ser agnóstico aos outros deuses. Por que não? Ou seja, até agora só falou merda atrás de merda. Quando eu respondi ele, eu disse que ele falou merda. Claro que no meu comentário eu peguei só uma parte específica, né? Mas enfim, é que eu estou dando um panorama da situação toda. O que me parece contraditório, blá blá blá, né? Não tem nada de contraditório. Para ti só é contraditório porque você leva em consideração que o único Deus que existe é o teu Deus, o Deus que te fizeram acreditar, o Deus da tua comunidade cristã, judaica cristã, melhor dizendo, né? É isso que te colocaram na cabeça. Por isso é que para ti isso soa contraditório. Porque você não cogita, nem cogitas pensar que no mundo o teu Deus não vale para o hinduísta, não vale para o shintoísta, não vale para o zoroastro, entendes? Não vale para o islâmico. É foda, né? Ó, aqui já começa a entrar a soberba e o narcisismo desses caras aqui, né? Disse o seguinte: talvez nunca teve um encontro real com Javé, com Deus, né? O Deus que ele acredita. Os caras são tão ignorantes, eu vou chamar mesmo ele de ignorante, chamei mesmo lá também no comentário que respondi ele, né? Esse tipo de pessoas são tão ignorantes que usam termos que não são adequados para o sistema de crença deles.
Ele disse que nunca teve um encontro real com Javé, no caso eu. Ele nem sabe o que é ter um encontro real. Ou se calhar sabe, só que usa de forma errada para tentar justificar a sua crença. O que seria um encontro real? Vejam bem, encontro real. Seria encontro virtual, onde eu sei que há outras pessoas aí atrás, estamos nos vendo, batendo um papo, ou mesmo um encontro físico. No caso, um dia eu me encontrar com um inscrito, por exemplo, um inscrito do canal. A gente bater um papo, trocar ideia, isso seria um encontro real. Ou seja, os dois exemplos que eu usei, né, são exemplos de encontros reais que acontecem. Perceberam? Diferente do que ele está colocando aqui. Um encontro real com Javé, com Deus dele, seria Deus se manifestar, eu bater um papo com ele, a gente trocar uma ideia. Nem que for para aparecer mesmo na forma de Jesus Cristo, né? Já que Jesus Cristo é o avatar de Deus e dizem também que é o Deus Todo-Poderoso, enfim, né? Mas também depende da vertente cristã, né? Ele terá que vir como Jesus, sentar aqui, ou eu ir ao encontro dele e a gente sentar, conversar, bater um papo. A gente vê um ao outro. Isso seria um encontro real. E não essa ideia fajuta que eles usam para tentar justificar algo que não tem comprovação. Ou seja, eles usam termos que são válidos, como por exemplo o encontro real, para tentar justificar um ser que só está na cabeça deles. Nem esse cidadão aqui, em algum momento da sua vida, já teve um encontro real com esse tal Deus Todo-Poderoso. Nenhum cristão. Muitos deles têm problemas de cabeça, acham que estão vendo Deus, estão falando com Deus, quando só estão falando sozinhos. Exemplo, oração. Entendem? Ou seja, o que eu quero vos mostrar aqui é como essas pessoas constroem a sua linha de pensamento, o seu raciocínio. Cheio de falhas, cheio de contradições. E vocês ainda vão ver mais merda que ele falou aí, porque respondendo o meu comentário, né? Cheio de contradições. Usam termos inadequados para suas crenças. Encontro real. Ai, é foda, velho. É muito foda essa parada aqui. Então aqui entra o narcisismo dele, né? Já que ele é um cidadão, o paladino, o iluminado que teve encontro real com Deus, ele permanece cristão, permanece crente e firme na sua fé. Como eu, Richter, não tive encontro real com Deus, tal como uma porrada de pessoas que há pelo mundo não tiveram um encontro real com Deus, daí viraram ateus, viraram agnósticos. Deixa eu continuar aqui. Se orasse mais, jejuasse mais e procurasse mais aproximação com Ele, com certeza não teria abandonado a fé. Ou seja, você como é o pica das galáxias, você como é alguém que tem encontro real com Deus todos os dias pelos vistos, né? Você é alguém que ora mais do que os outros, você é alguém que jejua mais, que procura mais aproximação com Ele. Por isso, já que você faz tudo isso, isso faz com que seja alguém que se torne cristão firme na fé sempre, né? Pois é. Narcisismo puro aqui. Eu sou melhor que os outros nesse quesito, por isso eu continuo cristão. Você sabia que para ser cristão é só aceitar essa historinha de que Jesus morreu e ressuscitou? Sabias que basta só isso daqui? Porque garantia ninguém pode dar. Quem sabe que a única pessoa que pode te dizer se é cristão de verdade mesmo é só a pessoa que diz, usando as palavras e fala da boca para fora, eu sou cristão. Garantia não temos, mas ele é a única pessoa que sabe se ela realmente é cristã ou não. Então, isso que você fez aqui se chama falácia do escocês de verdade. Onde você aponta que os outros se desconverteram porque não fizeram X, Y, Z. Tem que fazer X, Y, Z para ser um cristão de verdade. Que merda que ele falou aqui agora. Que merda mesmo. Daí eu chamei ele de ignorante, disse que falou merda com todas as propriedades. Vocês vão ver, depois eu vou colocar meu comentário rapidinho aí, né? Deixa eu ver aqui, blá blá blá, não sei o quê. Daí se toma a passagem, né? Tiago 4,8 diz, botou em grego para dar uma de descolado, sabido, que percebe de grego e por aí vai, né? Eu sinceramente não entendo nada de grego, mas colocar uma passagem aqui em grego para tentar justificar essas besteiras, esses besterol que você acredita, não serve para nada. Confira. Ah, foda-se, não vou conferir essa passagem em grego, né? Mas vou dar uma olhada nessa passagem em português, porque é a língua que eu tenho domínio, além do inglês, né? Vamos lá. E quem é o homem para questionar Deus? Se enxerga, ponha-se no lugar. O homem é um ser racional, é um ser
curioso, é um ser que questiona. Por isso é que, por exemplo, né, você vê que a humanidade avançou bastante, se formos comparar com outras épocas que a humanidade estava, que não tinha assim tal tecnologia, né? Avançou bastante. Graças a isso, você hoje consegue usar um dispositivo eletrônico para vir comentar besteira na internet. Por causa dos questionamentos do homem. E esses questionamentos também valem para questionar essa tua ideia desse tal Deus. Querem uma passagem clássica que serviria muito bem para isso? Eu sei que na Bíblia existe uma porrada de passagens que servem como bases de questionamento desse Deus, né? Para questionar esse Deus. Uma delas é uma clássica. 1 de Samuel 15:3. Deus ordenou para que amalequitas fossem aniquilados, incluindo crianças, bebês recém-nascidos. Bebezinhos mesmo, crianças recém-nascidas. Por que não questionar uma atitude dessa, suja, de assassino, de um filho da puta? Por que não questionar? Isaías 45:7, eu faço a paz e crio o mal. Por que não questionar isso daqui? Deus criou a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não questionar o porquê Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Dentro de uma doutrina toda deslavada que fizeram para inventarem Satanás, enfim, fizeram um personagem Satanás, né? O capetinha, o anjo rebelde, o mal, o primeiro ser que pecou. Por que não questionar o porquê que Deus criou um ser assim sabendo das consequências? Por que não questionar se Deus é autossuficiente e já está bem consigo mesmo? Ter criado outros seres inferiores para adorar a Ele, e caso contrário, ferrar com eles. Por que não questionar isso daqui? Por que não questionar a Santa Trindade? Uma ideia que não faz o mínimo sentido. Que não consegue encaixar bem o que é Jesus, o que é Deus, o que é Espírito Santo nessa bagunça toda, nesse Frankenstein que é a Santa Trindade. Por que não questionar Números 31, onde ao mando de Deus mandam matar mulheres que já coabitaram com algum homem, então poderia haver mulheres grávidas, dentre os midianitas, né? Manda matar meninos e poupar meninas virgens dos midianitas. Por que não questionar isso aqui, essa ordem de Deus? É através desse mecanismo de bolha, onde esse cidadão está inserido, onde ele foi lobotomizado, cérebro foi cauterizado com ideias religiosas. É desse meio aqui, onde se alimenta coisas de que não se pode questionar, e daí aparece um soldado desse daqui, soldado de Javé, vem falar esse monte de besteira na internet. O cara não consegue nem provar Deus, não tem evidências de Deus, diz que teve um encontro real, só que se quer saber explicar o que é esse encontro real sem entrar em espiritualização e fé. E daí vem dizer que Deus não pode ser questionado. Isso é típico comentário de ditadores. Entendem? Não pode se questionar as autoridades. É foda, né? Enfim, é isso daqui, né, que o cidadão aqui comentou. E você que deve se pôr no seu lugar, vai estudar mais, vai procurar ter conhecimento, né, e não viver numa bolha onde o teu cérebro foi lavado. Lavado ou reduzido a átomos, né? Porque dá para desconfiar do seu intelecto aqui. Mas enfim, fazer o quê? Em seguida, eu respondi o seguinte, né? Eu tinha respondido ele. Vou ler aqui rápido. Abre aspas, parafraseando o que ele tinha dito. Um indivíduo que se tornou ateu agnóstico, ou seja, que não acredita, mas não nega a possibilidade da existência de Javé ou Yahweh, né? Fecha aspas. Daí eu respondi para ele, em cima disso daqui. Esta frase, sua, só demonstra o quão ignorante és no assunto agnosticismo. Como a tua religião te cega e te dogmatiza ao ponto de acreditares que só o teu Deus é verdadeiro, num planeta onde existem várias outras ideias de deuses, argumentas que um agnóstico cogita a possibilidade do teu Deus. Entenderam? Ou seja, só és mais uma vítima de doutrinação. Vai estudar mais antes de falar merda na internet. E você já é adulto o suficiente para acreditar em seres mágicos e histórias sem comprovações. Vê se crê isso. E isso vale para várias outras pessoas que acreditam nessas histórias e que são adultos. Entende?
Enfim, em seguida ele respondeu aqui o seguinte, né? Como vocês podem ver aí. Você me manda estudar. Sim, tem que estudar mesmo. Inclusive tem muita gente, eu já percebi que tem muita gente que fala, eu já li o livro X do fulano de tal, blá blá blá, li o livro tal, 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 tal. Parece que eles só falam isso para tentar pôr um pouco de medo no adversário, né? No seu oponente de debate. O cara até pode ter lido tantos livros, mas na hora da argumentação, se falar merda, se você conseguir refutar essa pessoa usando as próprias ideias que ele extraiu do livro e distorceu, seja lá o que é que fez, você consegue refutar essa pessoa, só demonstra de que nada serve ler um monte de livros e acreditar em besteiras sem comprovação nenhuma. Entenderam? Eu também leio. Apesar de ser um cara que gosta mais de ver documentários, né? Por questão pessoal mesmo, né? Eu curto de audiovisual. Gosto mais de ver documentários para aprender. Também sou um cara que lê. Mas não é motivo para sair por aí e ficar falando, eu li o livro do fulano de tal, li isso, aquilo, blá 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 blá, para tentar dar alguma base em mim como pessoa e não nos argumentos. Porque isso, é isso que muita gente faz. Dizem que leem, cristãos inclusive mesmo, dizem que leem um monte de coisas daqui e dali, mas só falam isso para dar base na pessoa dele e não naquilo que vai argumentar. Porque quando ela vai argumentar, você vê que de nada serviu as leituras. Só leu por vaidade mesmo. Enfim, vamos lá, vamos lá. Tem que estudar mesmo, meu querido, tem que estudar aí. Você me manda estudar, crescer e diz que estou falando merda. Concordo plenamente e eu embasei muito bem isso daqui, a minha afirmação. Eu repito novamente, vai estudar, vê se cresce e para de falar merda na internet. Além de me chamar de ignorante, sim, você é ignorante. Embasei também isso daqui, acabei de falar aqui agora, mostrei o teu comentário e é isso aí. Sério isso, sabe qual é o problema de muitos? Gente boa, o narcisismo. Não, eu não sou narcisista. Não sou. Te garanto isso. Não sou narcisista. Até tá parecendo que eu estou sendo irônico, né? Mas não. Eu procuro ser realista. Onde é que há narcisismo? É apenas questionar essas histórias que estão na Bíblia. De homem andar sobre as águas, ressuscitar, o mar se aberto ao meio, cobra falante, jumenta falante, um Deus que manda matar recém-nascidos, que manda pouparem suas meninas virgens e dividir elas aí entre os soldados e 31 delas, né, se não me engano, serem oferecidas como tributos a esse mesmo Deus. Onde é que está o narcisismo aí? Em questionar esse tipo de coisas, falar que não está certo, porque não tem comprovação, não é justo. Onde é que está o narcisismo aí? Os caras fazem acusações que é para tentar amenizar as besteiras que a religião dele fica aí pregando por aí. Enfim, né? Acreditar que é mais inteligente que os outros. Não, eu não sou mais inteligente que os outros. Também não acredito que sou mais inteligente que os outros. Eu só tento ser realista. Eu peguei essas merdas que estão na Bíblia, questionei, não me deram respostas satisfatórias, vi que havia muita coisa que não batia com a realidade, que esse Deus tinha contradições em si mesmo enquanto uma ideia. A Bíblia em si tem histórias que são contraditórias. E vi, tem que largar isso daqui, não serve para nada. Usei a inteligência para largar essa crença e não para me sentir superior aos outros. Se você abrir os teus olhos e procurar enxergar a realidade e furar essa bolha onde estás inserido, ter a mente mais aberta, quem sabe, né? Um dia vais perceber que não. Os caras que se dizem ateus, que se manifestam na internet, não estão sendo arrogantes. Vai depender de cada um, né? Mas pelo menos no meu caso e os demais companheiros que tenho por aqui no YouTube, não são arrogantes, não são narcisistas, nem querem se achar os pica das galáxias. São apenas pessoas que uma vez já foram crentes, a sua grande maioria, que leram, entenderam e viram que havia coisas que não batiam com a ciência, com moral, com crises existenciais. Falei crises. Estou muito acostumado. Questões existenciais. Isso aí. E por aí vai. Vamos lá, continuar aqui. Também não quero ser muito demorado nesse argumento aqui, porque não falou nada demais. Gente, blá blá blá. Sabe o que é agnosticismo para mim? Ateus que não se assumiram. Aí concordo um pouquinho contigo, né? Porque agnóstico praticamente é um ateu, mas não faz com que ele seja concretamente um ateu. O agnóstico se assemelha mais com o ateu, seria a expressão correta, né?
O agnosticismo, no ponto de vista epistemológico, em sua referência primária, é comumente contrastado como o ateísmo. Não, a epistemologia do agnosticismo em si não está conectada diretamente com o ateísmo, né? O agnosticismo é algo que está mais parecido com... Pô, até a luz morreu aqui de tanta episodagem que esse cara falou. Deixa eu religar aqui rapidinho, pessoal. Aí, o agnosticismo está mais próximo do que seria o ceticismo, né? E não ateísmo. Porque uma pessoa que é ateia, ela é cética, mas o que fez com que ela virasse ateia, que é um ponto estático, é o processo. E o processo é cético, entende? Para depois ela virar ateia. E esse processo é o agnosticismo no meio desse caminho, né? Eu não sei, mas parece que... não posso afirmar também com todas as certezas, né? Mas parece que não existem pessoas que transitam de uma crença para o ateísmo de uma hora para outra, assim, não. Vai ter sempre uma fasezinha, um momento em que a pessoa vai procurar por informação, vai entrar nesse campo de possibilidades de sim ou não, que seria o agnosticismo, né? E ceticismo. Aí sim, né? Então o que você falou aqui não tem nada a ver. Porque o agnóstico diz, pode ser que haja ou não nossos criadores ou criador. Alguma coisa que nos fez. Alguém. Seja lá o que for. Mas não dá para afirmar que sim ou não. Pode ser que sim ou não. Pode ser. Entende? Vamos lá, blá blá blá, não sei o quê. O ateu abona que Deus não existe. Sim, mas não é só falar da boca para fora. Ele tem fundamentos para poder afirmar isso, né? Especificamente o teu Deus, o Javé, que é um Deus bem cultural. Inclusive, deuses culturais são deuses bem fáceis de serem refutados com arqueologia, antropologia, ciência. Bem fáceis mesmo. Como afirma Bertrand Russell, enquanto o agnóstico sustenta apenas que ele não sabe. Então é isso aí, meu querido, já acabaste de se contradizer. Se o agnóstico diz que não sabe, então não dá para contrastar ele... contrastar não, perdão. Não dá para fazer uma equivalência dele com o ateu. Entende? O cara falou um monte de coisas aqui que nem se casam, velho. Não sei o que, blá blá blá, não sei o que, agnosticismo, você ainda não sabe. A posição cética filosófica grega é que você não pode provar que Deus existe, mas também não pode provar que ele não existe. Não precisa ser uma posição filosófica grega, meu querido. Vamos fazer um exercício mental aqui bem rapidinho. O Deus que você está se referindo aqui é muito provável que seja esse tal de Javé, que estás tentando misturar com Deus da filosofia. Ou seja, quando vos convém, tentam misturar com um Deus filosófico. Então vamos fazer de conta que é meramente um Deus filosófico, né? Vamos esquecer que é Javé. Nos atendo aqui no teu comentário. Imagina o seguinte. Algures por aí tem um sorvete mágico, consciente, que fica fazendo malabarismo, jogando assim ao ar. 3 abacates, né? Aquele espetáculo aí de malabarismo. 3 abacates. Você, cidadão que comentou aqui, e de pregar a todos, conseguiria me provar que este ser existe ou que não existe? Conseguirias? Obviamente não. Porque ele é inalcançável. Inalcançável em que sentido? Quando se trata de comprovação, ter provas cabais ou ver, ouvir, cheirar esse ser. Entendes? Ou seja, nós usarmos os nossos sentidos para podermos identificar esse ser como um ser existente e real. Você não conseguirá nem provar, nem desprovar. Ele é inalcançável porque é uma ideia. Mas poderia ser alcançável enquanto ideia. Só no campo das ideias, melhor dizendo. Mas enquanto ser que se prova, é inalcançável. Mas no campo das ideias, você consegue ter uma... Você consegue... Pô, acho que travou aqui. Deu uma travadinha aqui. Não, travou não. O limite bateu no limite de gravação. Então tive que reiniciar aqui. Nem me lembro mais onde é que parou.
Mas como... vou tentar me lembrar aqui. Como eu tinha dito, né? A ideia de um ser inalcançável que seria esse sorvete mágico aí, só vai ficar na tua mente. Você consegue projetar como seria esse ser, mas na hora de provar ou desprovar, como é que farias isso? Agora, pega esse ser mágico que inventei aqui agora e bota o Deus filosófico, esse Deus que você descreveu aqui nos comentários, né? No lugar. Dá na mesma. Ou seja, é só o ser mágico sorvete que eu falei é só algo que saiu da boca para fora, enquanto uma ideia, mas não temos provas cabais disso daqui. E o sorvete teria o mesmo peso. Esse povo aqui... Enfim, vamos lá, vamos lá. Os gregos colocavam duas teorias contraditórias para que ambas se destruíssem. Tá aí, no final das contas, o que é que você quer dizer com isso? Você diz que eu sou cego, ao ponto de acreditar que só há um Deus verdadeiro. Sim, você é cego mesmo. Te doutrinaram a acreditar assim, te lobotomizaram nisso daqui. Fizeram uma lavagem cerebral assim, para acreditar que existe só um Deus. E eu já vi. É foda, né? E ignora a ideia de outros deuses que existem pelo mundo, de panteões, e deuses que já existiram, que hoje são mitologia, né? Existiram enquanto ideias lá firmes e fortes, sólidas, que nem as crenças que temos hoje em dia. Seria o caso. É que sou mais uma vítima de doutrinação. Sim, você é mais uma vítima de doutrinação, sim. E acabei de explicar aqui agora, né? Agora entra a parte que eu achei bem interessante aqui, que demonstra claramente que o cara é totalmente contraditório, meu. Não sou um cabeça dura, desinformado ou analfabeto. Concordo só com a parte do analfabeto, né? Analfabeto você não é, porque dá para ver que sabes escrever, és coerente na escrita, né, pelo menos, e que sabes ler também. Mas desinformado e cabeça dura você é. Mas olhem só o que o camarada falou aqui. Não sou um cabeça dura, desinformado ou analfabeto. E sim, só há um Deus verdadeiro. Queira você ou não. O cara acabou de dizer que não é cabeça dura, desinformado. Mas em seguida fala que só um Deus verdadeiro. Como? Querendo eu ou não. Não soube argumentar além disso daqui. Tá vendo o problema de um cidadão desses daqui? Que argumenta coisas bem parecidas que outros bitolados vêm falar por aqui também. O cara disse que não está numa bolha. Em seguida usa um argumento de quem claramente está numa bolha. Como é que ele provaria que existiria um Deus único e verdadeiro? Só um. Usando a Bíblia? Usando a falácia circular? Esse povo é tão ignorante que cansa, velho. Sério, eu tô cansado. Deixa eu até tomar uma cervejinha aqui para lubrificar um pouco a garganta. Uma cervejinha gelada, pá. É isso aí. E sim, só há um Deus verdadeiro, quer você ou não. Lide com isso. Típico argumento de ditador que não consegue explicar o porquê que acredita em tais coisas. Justificar o porquê que acredita em tais coisas. E daí só tem que lidar com isso. Só aceita e pronto. Isso que vocês viram aqui não é coisa de quem está na bolha. De quem tem cabeça dura e desinformado. Ai, ai, ai. E para terminar aqui, eu disse o seguinte, né? Mas... Tá errado aí. Você disse que não é analfabeto. Disse mais... Deveria ser mais uma conjunção adversativa. Ele te chamou para o ministério e olha o que você está fazendo. Chamou para que ministério, ô desgraçado? Ser que só vive nas ideias das pessoas, não tem comprovação cabal, não tem evidência de nada desse ser. Chamou para o quê? Os caras inventam uns argumentos assim, nada a ver. Se você é ateu, se você está militando na internet é porque de alguma forma Deus está agindo na tua vida para você fazer esse blá blá blá. Sempre tem uma desculpa assim, nada a ver, bem viajada, né? E algo parecido com esse comentário aqui que ele falou. Nada a ver. Para terminar aqui, né? Para terminar essa frasezinha final, para terminar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse react aqui. E tomem cuidado, vocês que são cristãos armados em conhecedores, fodões, né? Tomem cuidado quando vão argumentar aqui nesse canal. Porque eu não sou idiota, não.
Eu abro lives aqui para a galera participar e debatermos, né? Trocar uma ideia. E vocês vão ver que eu não sou idiota. Vocês podem ser colocados contra a parede facilmente, porque defendem ideias que têm bases dogmáticas. Como você mostrou aqui, é só aceitar e pronto. Não conseguiste justificar que só há um Deus único e verdadeiro e disseste que, queira você ou não, lide com isso. Só aceita que há um único Deus e verdadeiro, mas não conseguiste provar nada, atrás de nada. Daí quando nós questionamos essas crenças, essas forçações de barra, querem chorar. Enfim, a gente se vê numa outra ocasião, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.